Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast sobre filosofia. No episódio de hoje, nós vamos explorar a célebre frase "Só sei que nada sei" de Sócrates e como essa ideia impactou a filosofia ocidental. Ao longo do nosso episódio, nós vamos discutir o método socrático, a busca por conceitos universais, como, por exemplo, a virtude e a justiça, e como que essas ideias ainda ressoam nos dias de hoje. Então, nós iremos iniciar com uma pergunta muito essencial, que é o que significa a frase "só sei que nada sei". Então, essa frase ela é uma expressão de humildade intelectual de Sócrates. Ele reconhecia que quanto mais investigava, mais ele percebia a extensão da sua ignorância. Então, a frase ela não é uma declaração de ignorância. Muito pelo contrário, ela é uma admissão de que o conhecimento humano ele é sempre limitado. Então, é sempre possível a gente estar buscando mais conhecimento. E hoje nós temos aqui convidados especiais e temos algumas perguntas para esses convidados. Então, hoje gostaria de dizer uma boa noite ao Edivaldo, né? E fazer a pergunta aqui que o público mandou para ele. Edivaldo, qual é a importância da humildade intelectual na filosofia socrática? Obrigado, Claudiana. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, essa pergunta é muito importante. Qual a importância da humildade intelectual na filosofia socrática? Bom, veja bem, para Sócrates, reconhecer a própria ignorância é o primeiro passo para o aprendizado. Então, a humildade intelectual é essencial para abrir a mente a novas ideias e para o desenvolvimento do pensamento crítico. Muito legal, Edivaldo. A gente tem aqui também uma outra pergunta que tem muito a ver com a frase, né? Só sei que nada sei. Então, assim, ela reflete a humildade do conhecimento? Mas, sem dúvida, é uma boa pergunta. O Sócrates, ele na verdade ele acreditava que apenas reconhecendo nossa própria ignorância podemos começar a buscar a verdade. A frase demonstra que, uma vez que você se considera um sábio, ele preferia, ao invés realmente de ser um sábio, ele se via como eterno aprendiz. Que legal. Nós temos aqui também um outro convidado, Fabrício. Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E a pergunta para o Fabrício hoje seria de que maneira o método socrático de questionamento ele pode ajudar os alunos, né, a desenvolverem habilidades de pensamento crítico, por exemplo, em sala de aula. Fabrício, o seu áudio está desligado. Boa noite, Boa novamente. noite. Um prazer estar aqui. O método socrático incentiva os alunos a questionarem suas próprias ideias e desenvolverem os argumentos sólidos. Ao promover o debate e a reflexão, os alunos aprendem a pensar de forma crítica, analítica e autônoma. Muito legal, isso é muito importante em sala de aula. Nós temos aqui uma outra pergunta de um ouvinte. Ele pergunta assim: por que a busca de Sócrates por conceitos universais, como por exemplo a virtude e a justiça, é importante para a filosofia e para a vida em sociedade? Olha só, Claudinha. Sócrates acreditava que os conceitos como virtude, justiça, são fundamentais para a construção de uma sociedade ética. Sua busca por definições universais tinha como objetivo ajudar as pessoas a viverem de acordo com os princípios sólidos delas. Que legal, muito obrigada pela sua participação. E nós temos aqui uma outra participante muito importante. Cássia, seja muito bem-vinda, uma boa noite. E a pergunta que nós temos para Cássia é: o que Sócrates de fato defendia?
Boa noite, Claudiana. Muito prazer. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês essa noite. Então, o que o Sócrates defendia, né? O Sócrates, ele defendia a ideia de que a virtude é o maior bem que se pode alcançar e que o conhecimento é a chave para a virtude, né? Ele acreditava que, ao conhecer o que é bom, uma pessoa agiria de uma forma e maneira justa, né? O Sócrates defendia a busca incessante pelo conhecimento, né, e a reflexão crítica sobre a vida, né, questionando as ideias preconcebidas e os valores estabelecidos pela sociedade também. Ele acreditava também que o autoconhecimento ele era essencial para uma vida virtuosa, né, com muita verdade, e que poderia ser alcançado através do diálogo e da prática. Que legal, Cássia. Basicamente isso. Muito obrigada por compartilhar. Nós temos aqui uma outra pergunta que um participante enviou, e ele perguntou assim para ti: quais são as teorias das ideias de Sócrates? Uma pergunta muito importante, né? Então, embora o Sócrates não tenha deixado escritos, né, para nós curiosos, suas ideias elas foram basicamente preservadas pelos seus discípulos, né? Como Platão, por exemplo. Ele se concentrava na busca pelo conhecimento, né, por meio do diálogo, e acreditava que o entendimento das ideias universais era crucial para alcançar a sua sabedoria. Legal, muito obrigada por estar aqui hoje, por compartilhar o seu conhecimento. E hoje nós temos aqui também um outro convidado especial. Kleber, seja bem-vindo, uma boa noite. Então, nós temos aqui a pergunta feita para o Kleber, que é: como Sócrates abordava a questão da ignorância e do conhecimento em seus diálogos? E como que isso se relacionava com a ética e com a política em sua filosofia? Boa noite a todos. A satisfação é imensa estar aqui com todos vocês. Sócrates acreditava que a questão da ignorância e do conhecimento em seus diálogos como isso se relacionava. Acreditava que a ignorância era a raiz de todos os males, para que apenas aqueles que possuem conhecimento verdadeiro podem tomar decisões justas, e é essencial tanto na vida pessoal quanto na esfera política. Legal, obrigada, Kleber. Nós temos aqui uma outra pergunta de um outro participante. Ele pergunta assim: como que a frase ela está relacionada ao método socrático? Aquela frase, né? Só sei que nada sei. Kleber? A frase está diretamente ligada ao método socrático, que consiste em questionar pessoas, aprendendo as pessoas essa técnica para incentivar seus interlocutores e reconhecerem as suas próprias limitações e busca de um verdadeiro conhecimento. Legal, obrigada por compartilhar hoje seu conhecimento aqui com a gente. Foi muito importante a sua participação. E nós temos aqui uma outra participante muito importante, o Biriane. Muito prazer, uma boa noite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E hoje nós temos aqui uma pergunta também de nossos participantes. E ele fala assim: como a abordagem socrática da ignorância como ponto de partida para a busca da verdade dialoga com os desafios contemporâneos de desinformação, polarização e principalmente de complexidade de informações na sociedade atual? Olá, Claudiana, pessoal, boa noite. É uma satisfação estar com todos vocês hoje. É uma pergunta bem profunda, hein? Claudiana, eu quero te convidar a fazer uma reflexão comigo, uma pequena reflexão antes de te responder. Podemos fazer? Sim. Você concorda comigo que quando a gente está defendendo uma verdade, eu defendo a minha, você defende a sua, cada pessoa vai dividir, né? Vai ali estar defendendo a sua verdade. Você concorda comigo nesse ponto? Sim, cada um com a sua história. Beleza. Isso, mas no centro existe a verdade verdadeira, que é o que Sócrates buscava. Ele buscava a raiz. E aí eu vou entrar agora na sua pergunta, certo? Eu te fiz refletir um pouquinho? Sim. Justamente, Sócrates, ele buscava essa reflexão para buscar a verdade.
E trazendo para os dias de hoje, a abordagem de Sócrates ela é extremamente importante, certo? Aí, principalmente hoje, com as informações chegam a mil para a gente, né? E a importância de verificarmos a veracidade dessas informações, chegarmos realmente na raiz ali e buscar a verdade verdadeira. Isso, hoje tem muita, né, polarização política, então é muito importante, né, a Tem busca. muita polarização, muito fake news, e é isso que o Sócrates buscava, né? O Sócrates, ele buscava a verdade verdadeira, a raiz, o centro, que é a reflexão que eu fiz com você. E hoje isso é muito importante. Nós Com temos aqui certeza. uma outra pergunta de um outro participante. Então, ele faz a seguinte pergunta: como a valorização da integridade e a busca pelo conhecimento influenciam a decisão de Sócrates de preferir o envenenamento a se contradizer ou a negar suas ideias? Então, o Sócrates, ele era uma pessoa muito íntegra, certo? Ele era muito comprometido com a verdade. Então, ele preferia, sim, a morte do que uma vida não virtuosa. Ele preferia uma vida curta, mais valorosa e que não fosse contra os seus princípios, a sua ética, certo? Contra a sua essência. E essa atitude dele, ele reflete muito no compromisso dele, inabalável, com a ética e com a integridade, que é o que ele buscava e o que ele pregava. Então, eu espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta, né? Qualquer coisa diferente que prolongasse a sua vida, mas que fosse contra a verdade verdadeira, que fosse contra a sua a sua ética, a sua essência, ele preferia realmente o envenenamento do que comprometer a sua integridade como pessoa, né? E como uma pessoa que buscava a verdade. E essa é uma virtude realmente, né, bastante importante. Deixou bastante Exatamente. pensamentos críticos para que a gente realmente analise, né, e o quanto que isso reflete na nossa vida. Muito Com certeza. obrigada pela sua participação. Então, hoje a gente vai finalizando, chegamos ao fim do nosso episódio. Esperamos que vocês tenham gostado dessa imersão no pensamento de Sócrates. Então, a frase "só sei que nada sei", ela continua a nos desafiar, a questionar o que realmente nós sabemos. Então, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de compartilhar, de seguir o nosso podcast para muito mais discussões filosóficas. Até uma próxima. Muito obrigada a todos vocês que participaram aqui comigo nesse podcast de hoje.